Mas um copo menstrual, só para fazer a nota, ressalva que dura 10 anos, portanto é um ótimo investimento. Mas tira-se, entretanto, não é? Tem que se ir tirando sempre no final de cada menstruação, mas reutiliza-se o mesmo. Então é bom saber. Tu como é que estás a sentir neste momento? Como é que estás acerca disto tudo? Estás bem? Estou bem. Tranquilo? Estou Estás em paz? tranquila. Sim. Estás em paz? Chegaste hoje Estou impressionada com as tuas capacidades técnicas. Conseguiste resolver o problema. Já não está mal. Super rápido. Já não está mal. Então, olha, vou começar isto a gravar. Tá bem? Tu não sabes o que é que meteste, não fazes ideia? Não. Pronto, é isso mesmo. Daqui a bocado temos de estar todos nus. Não, estou a imaginar. Não, ninguém quer isso. Então vou começar. Bem-vindos ao Esclarecido, um podcast em que eu, David Cristina, que sou um péssimo pai, não sou boa pessoa, não sou muito inclusivo, sou péssimo para o ambiente, tento ser uma pessoa melhor e para isso convido pessoas que são ótimas naquilo que fazem para me tentarem tornar uma pessoa melhor. E hoje tenho comigo Ana Milhazes. Ana Milhazes ou Ana Go Slowly, como é que te devo chamar? Como quiseres. Mas Ana Go Slowly é o teu nick de Instagram. Sim. As pessoas já agora, se quiserem seguir, é Ana Go Slowly. Ana Milhazes, tu és o que é que eu te vou chamar? Uma ativista do ambiente, uma influencer do ambiente. Como é que tu te chamas a ti própria? Eu nunca sei bem como é que te chamas. Eu gosto de ativista. Influencer, não. Influencer é meio. Parece que estás a vender calças, não é? Na internet. Então és uma ativista a favor do quê? O que é que tu lutas? O que é que estás a tentar mudar? Bem, várias coisas, mas acima de tudo em relação à sustentabilidade. Eu acho que na sustentabilidade, embora seja um chavão e hoje em dia tudo cabe lá, mas é muita sustentabilidade não só em relação ao planeta, mas em relação a nós próprios. Não é? Ok. Porque também não faz sentido nós fazermos 1001 coisas e cuidarmos do planeta da melhor maneira que nós conseguirmos se nos levarmos à exaustão. E nós também havemos de falar disso na conversa. E então um bocadinho esse equilíbrio entre estarmos bem connosco, com os outros e com aquilo que nos rodeia. Ok, então pronto, assim as pessoas já sabem o que é que tu fazes e porque é que eu te convidei, porque eu espero que me vais tentar ajudar ou vais conseguir ajudar a ser um bocadinho melhor nessa área, porque não sou incrível, não, como em tantas outras áreas da minha vida. Mas quem és tu? De onde é que vens? Onde é que estudaste? Conta-me coisas sobre ti. Bem, eu vou tentar fazer a versão resumida. Bom, eu fui seguindo sempre o percurso muito tradicional e certinho. Eu estudei Sociologia, portanto sou socióloga de formação, mas sempre trabalhei na área de informática. O que tem... De informática? É verdade. Eu sempre fui um bocadinho geek e sempre gostei muito de... Pronto, e acabou... Tirei uma formação, aquela formação de formadores, comecei a dar formação nessa área e depois fui fazendo várias coisas dentro da empresa, desde software testing a project manager. Pá, não te imaginava nada. É verdade. Uma geek informática corporate. Eu penso em ti, penso pé descalço, penso praia. Exato. Penso. Já conheceste a versão nova da Ana? A versão hippie, não é? É isso que eu imagino, não é? Eventualmente. Quando tu disseste Sociologia, eu ainda pensei, não, isto está dentro da. Agora apanhei. Mas o que é que aconteceu? Entretanto, conta-me mais. Na verdade é muito curioso, porque eu sempre me senti um bocadinho duas pessoas, não é? Aquela sensação de ter dupla personalidade, não sei se já sentiste, não é muito agradável. E basicamente eu sentia que tinha que ser uma Ana no trabalho e uma Ana fora do trabalho. Portanto, nessa como altura... o Marco Paulo dizia, uma louca na cama e uma... Exato, um bocadinho assim. E eu na altura, aliás, o Ana Go Slowly na verdade vem do meu blog, que eu já criei em 2012. Ok. E nessa altura, portanto, trabalhava em empresas e foi um bocadinho aí que eu comecei a questionar se fazia sentido a forma como vivia. Porque eu basicamente não tinha tempo, trabalhava imensas horas e depois repetia-se tudo outra vez e eu comecei um bocadinho a questionar, será que faz sentido nós trabalharmos para comprarmos coisas e depois precisamos de comprar ainda mais coisas e manter isto tudo? E foi assim que eu descobri o minimalismo enquanto estilo de vida e comecei a reduzir drasticamente tudo aquilo que tinha. Ok, então adotaste um bocadinho a lógica da Marie Kondo, não é? Da Marie Kondo, sim. Eu vou-te ser sincero, quando li o livro da Marie Kondo, muito cedo, já leste o livro dela seguramente? Já, há muito tempo, muitas vezes. Pronto. Logo no princípio do livro, ela, ou pelo menos numa das partes iniciais, ela disse que nesta coisa do minimalismo, o truque é pegares num objeto e se o objeto não te der felicidade, tu deitas fora o objeto. Exato. Eu não acabei de ler o livro porque deitei fora o livro, por isso não sei o que é que isso diz acerca de mim. Mas eu li uma coisa sobre Marie Kondo. Diz-me tu se isto é verdade ou não, que a segues. Que ela depois de ter, acho que foi o primeiro filho ou o segundo filho, ela começou a adotar uma perspectiva um bocadinho mais tranquila em relação ao minimalismo, porque já não conseguia ter tudo arrumado como queria. Isto é verdade? Por acaso não sabia. Não sabe. Mas faz sentido, sim. Porque a partir de um certo momento torna-se... Porque estas coisas requerem energia, não é?
Tipo, mudares a tua vida, se és minimalista, se és cuidadosa, requer alguma energia. Mas repara, também requer energia para manter as coisas, talvez ainda mais. Sim. Eu acho que, lá está, minimalismo não tem um nível definido. Tu não és minimalista porque tens 100 coisas. Sim. Se tiveres 150 já não és. Eu acho que é aí que pode ter acontecido. Ela teve mais um filho, naturalmente tem mais coisas, tem uma rotina se calhar muito mais complexa, mas adotando os princípios do minimalismo, isso vai ajudar sempre. Em tudo, porque simplifica, descomplica. Eu acho que isso é verdade, porque, por exemplo, essa coisa de não teres um número fixo, ou mais ainda, ou poderes-te perdoar se não consegues ser o minimalista perfeito, não é? Porque repara, quando tu tens filhos, uma das coisas que acontece que eu jurei que não me ia acontecer era tipo, é receber tralha, é receber prendas a mais, é que os avós deem. O meu filho neste momento tem um quarto com tantos brinquedos, mas Ana, tantos brinquedos, eu dou e tento dar mais, e é uma discussão eterna com ele, mas depois os avós oferecem mais. Isto eu não consigo ser minimalista, porque às tantas entra numa questão de conflitos pessoais muito grandes com a minha família, não é? Mas a Mary Kondo é muito interessante. Então, e conta-me lá, então entraste em minimalismo e depois? Portanto, eu estou sempre a interromper. Sim, fui aprofundando essa área até que depois em 2016 entretanto fui descobrindo também o yoga pelo meio, lá está, fui abrandando e daí o nome é Go Slowly, porque ainda hoje em dia eu gosto de fazer imensas coisas, sempre a correr, e portanto tenho que me controlar para viver com mais calma. E depois em 2016 dá-se assim também uma grande mudança em que eu estou literalmente a olhar para os vários caixotes de lixo que tinha em casa, e eu sempre fui muito preocupada com essas questões e pensei: Ana, como é que é possível? Elas estão preocupadas com estas questões e produz esta quantidade toda de resíduos. E é um bocadinho assim que começa também aqui o movimento Lixo Zero Portugal. Portanto, eu comecei à procura de onde é que podia fazer compras a granel, por exemplo, só aí reduzes as embalagens. Depois a questão de fazer compostagem. Sim. E eu na altura não tinha condições de fazer compostagem, mas comprava um cabaz de frutas e legumes biológicos a um casal de agricultores, que eram meus vizinhos. Perguntei-lhes se eles faziam compostagem, eles disseram que sim. Então todas as semanas, quando eu ia comprar o cabaz, levava para eles, Portanto, só aí reduzia imenso. E depois há esta necessidade de partilhar. E no fundo, como eu já tinha o blog, não é? Já tinha essa plataforma, comecei a partilhar um bocadinho sobre isso. Não se falava de desperdício zero em Portugal na altura. Sim. Aliás, eu lembro-me de ter escrito no Google como é que eu deixo de produzir resíduos, e não encontrei nada em português. E em inglês encontrei o blog da Bea Johnson, que foi assim a grande inspiração para mim. E na altura, quando li o blog da Bea, eu lembro-me que comprei até o e-book que ela tinha na altura, o Zero Waste Home. Vi que a família dela, portanto, eles eram 4 e um cão, e produziam um frasco de lixo deste tamanho por ano. E eu adoro desafios. Eu pensei, eu consigo fazer melhor do que ela. Então foi um bocadinho por aí. E depois resolvi, para além do blog, também criar o grupo de Facebook Lixo Zero Portugal, para perceber se havia mais pessoas interessadas no tema. E eu vou ser muito sincera, inicialmente era eu e mais uma rapariga que entretanto conheci online, precisamente porque também se interessava por estes temas, e eu pensei, pronto, vamos ser as duas. E a verdade é que hoje somos mais de 11.500 membros. Sim, portanto, é no grupo de Facebook. No grupo de Facebook. Isso é incrível. Mas diz-me uma coisa, agora tu disseste uma coisa que me intranquilizou. Essa Bea Johnson produz um frasco de lixo, uma família inteira. Claro que aí o que é que fica no frasco? Ou seja, o desperdício zero fala-nos de 5 R's que nós devemos seguir exatamente por esta ordem, sendo que o primeiro é recusar, ou seja, recusar tudo aquilo que nós não precisamos. Imaginar que vamos na rua, alguém nos oferece um panfleto, papel, ou qualquer coisa. Sim. Recusar. Depois a seguir é reduzir, ou seja, tentarmos reduzir aquilo que nós já temos mesmo que utilizar. A seguir é o reutilizar, portanto prolongarmos a vida útil, tudo aquilo que tivemos lá em casa, comprar coisas em segunda mão, por exemplo, fazer trocas, pedir emprestado. Depois a seguir vem o reciclar, não é? Fazer a separação. No final é o rot, em inglês, que em português significa decompor. Temos o R equivalente. Portanto, e só depois de seguires isto tudo, o que sobrar, foi isso que ela começou a colocar no frasquinho. Ui, mas isso é assustador. E tu cresceste onde? Já agora, só para acabar a tua história. E o que é que aconteceu entretanto? Tu continuas a trabalhar para uma firma de IT? Não. Portanto, o que aconteceu é que eu fui acumulando várias coisas ao mesmo tempo. Eu já dava aulas de yoga na altura e conciliava com o meu trabalho. Estava a trabalhar como gestora de projeto. Trabalhava 12 a 14 horas por dia. Não aconselho a ninguém. Mas infelizmente muita gente tem essa realidade em Portugal. Até que chegou uma altura que não deu mais, e portanto foi-me diagnosticado burnout e depressão. Eu já me queria despedir há algum tempo, mas no fundo foi um bocadinho ali o empurrão da vida. Ana, vai, é agora. Sim, e agora vives um bocadinho à volta destes temas, fazendo não é? palestras nas escolas, nas empresas, também produzir conteúdos para as redes sociais, também as aulas de yoga.
É muito engraçado ver como, no fundo, esta mudança de estilo de vida, de lifestyle, vem também desta situação de burnout, de estares. Eu sinto isso já agora. Estou sempre a correr, estou sempre a fazer. Tenho uma vida profissional e uma vida humorística, e as duas ao mesmo tempo. Eu tenho dois modos: ou estou a fazer coisas a menos, ou estou a fazer coisas a mais. Eu nunca estou bem. Eu sinto isso. E eu não sinto que isto é uma coisa saudável. Atenção, não estou a dizer que é uma coisa saudável. Mas é muito interessante ver como depois tu daí também passaste para o minimalismo, ou seja, nos objetos que tens, porque tu disseste uma coisa que é muito gira e que eu sinto que é muito verdade. Eu sempre que tenho um objeto novo, esse objeto consome energia na minha cabeça, ou seja, eu de repente tenho que cuidar. Eu tenho um jardim lá fora, um terraço com plantas que adoro e cuido delas. Depois comecei a comprar bonsais porque adoro bonsais, e eu às tantas, cada uma destas coisas que eu comprava para tentar, envolvia espaço e cuidado e preocupação, porque depois morria um bonsai. Que aconteceu algumas vezes, não sei se algumas tiveste um bonsai, mas aquilo, meu Deus, aquilo falece com uma facilidade. Depois tens que ler vídeos, procurar informação, cuidar, fazer curso. Eu tenho um amigo que faz curso sobre bonsai. Bonsai é toda uma coisa. E depois o pior de tudo é, eu sabia mais ou menos cuidar dos meus, tive um durante 6 anos, 7 anos, um pinheiro japonês, e depois tivemos um dia de muito calor em Portugal. Eu estava fora porque o Papa estava de visita, a pessoa que estava cá a cuidar não regou o bonsai morreu. Pronto, e perdi 6 anos de carinho por aquele bicho. Isto tudo para dizer o quê? De facto, cada novo objeto que nós temos, seja um carro, seja um computador, preocupa-te, ocupa-te espaço na cabeça. E tu já tinhas tão pouco espaço, não é? Decidiste libertar o máximo espaço possível. Eu ainda não consigo ver um livro de objetos, mas tenho claramente muitos objetos a mais. E tu falas sobre isso com as tuas pessoas, sobre esta ideia de que ter objetos te preocupa? Ou não? Ou é só uma questão ambiental? Não, preocupa. Aliás, foi por aí que eu comecei, não é? A questão ambiental acabou por vir um bocadinho mais tarde. Porque se nós pensarmos, é tudo. É o tempo que tu gastas para ler sobre o objeto. Às vezes seguros que tens que fazer. Sim. Depois, se fores de férias, tens de te preocupar. Lá está o caso das plantas e tudo mais. Ou se tens que esconder ou guardar em algum sítio. Portanto, é toda esta manutenção. E depois, no final, e aí vem mais a questão ambiental, que é quando o objeto morrer, como é que tu vais descartar? Sim, não é? Para onde é que ele vai, não é? Para onde é que ele vai? Porque as empresas não têm essa preocupação. Se tu pudesses devolver à empresa e se a empresa garantisse que entrava novamente na cadeia de produção e era um resíduo que se transformava, não é, em um objeto novo, tudo bem, mas não é. Então às vezes tens que perder tempo, andar à procura, o que é que eu vou fazer, não é? Se tiveres essa preocupação. E isso consome de facto muito tempo. Portanto, o melhor é nem sequer ter. O melhor é evitar ter. Sim. E hoje em dia é difícil não ter. Nós temos tanta oferta para tanta coisa e o nosso impulso consumista é uma realidade. Uma pessoa não é menos. Não é menos nobre nem menos evoluída por ter este impulso. Todos temos, não é? Claro que sim. Temos a conseguir depois contrariá-lo. Sabes que eu acho que o minimalismo acaba por ser também uma ferramenta de empoderamento, porque tu consegues, de certa forma, claro que eu não sou, também me deixo influenciar pela publicidade, não é? Claro. Sou humana. Mas eu acho que há outra força, tu consegues, espera lá, será que eu preciso mesmo disto? E perceber se é uma necessidade ou se é algo que eu quero, um capricho. Sim. E às vezes acontece e apetece mesmo comprar e compro, não é? Também não estou aqui tipo militar, mas é bom ter essa consciência. Eu acho que a palavra certa é mesmo consciência, para conseguirmos distinguir. Sabes o que é que eu faço que me tem ajudado em fases que eu tenho, eu quando estou mais em certas fases da minha vida fico mais, compro mais coisas. O que eu faço é de um prazo de 24 horas. Sim. Eu adoro ténis, tenho demasiados pares de ténis, não vou dizer quantos, mas adoro. E então quando eu vejo um par de ténis, e normalmente é publicidade online, aparece-me um par de ténis qualquer, eu vejo e que eu digo, isto é ténis, tenho que comprar. Amanhã olho para isto outra vez e se me apetecer comprar, mais de metade das vezes não compro. Aliás, muito mais de metade das vezes não compro. O que eu faço também, por exemplo, coloco numa lista, ou eu gosto muito do Pinterest, vou colocando coisas no Pinterest, faço assim um board, gostava disto. Às vezes só olhar para ali, sim, já alivia, não é? Já alivia, porque depois eu começo a pensar, depois já não tenho espaço. E eu sigo essa regra no minimalismo, que é, imagina, tu tens uma estante onde cabem, sei lá, 30 ou 40 livros. Se não tens, olhas para a estante, está completamente cheia, não podes comprar mais nenhum. Tens que te livrar de algum, ou podes dar, ou vender, mas isso é muito bom, funciona para as roupas, para tudo, na verdade. Sim, eu acho que isso há muitos truques e acho que havemos de falar mais sobre isso. Eu sobre este tema da sustentabilidade e não sei o quê, eu não me sinto bem. Como há muitos temas, aliás, sobre os quais eu não me sinto bem, e aliás comecei um podcast inteiro só sobre isso. Sobre este tema eu não me sinto bem. O meu histórico mais recente sobre isto é que depois do divórcio eu namorei com uma pessoa em particular, mas quer dizer, mais que uma que tinham esta preocupação. E no meu caso, acho que uma delas até em demasia tinha esta preocupação em demasia. E isso causava-me transtorno. Porquê? Porque eu gostava daquela pessoa, eu queria, quer dizer, eu respeitava aquela pessoa,
pessoa, não é? Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente respeita as opiniões da pessoa, não somos malucos, não é? Claro. Mas ao mesmo tempo, aquilo era um bocado por demais, e então, ou pelo menos eu achava na altura, e aquilo fazia-me sentir mal constantemente. Eu estava constantemente a sentir-me que não estava a chegar. Estavas a falhar. Estava a falhar, sempre. E atenção, para tu veres o nível de amor que existia entre nós, eu comecei a usar shampoo sólido. Essa era a minha pergunta, era shampoo se tu sólido. Aprendeste alguma coisa com essa relação? Não, aprendi algumas coisas, aprendi o suficiente que aprendi que temos de ter esta conversa, pelo menos. Mas eu cheguei a testar shampoo sólido, ok? Que é uma coisa já não usas? Não funciona para mim. Eu sou muito chato com os meus shampoos. Ainda não usaste certo. Eu experimentei alguns e depois acabei por desistir. Um amigo meu disse-me isso também. Disse: há vários tipos, como há shampoo normal. Líquido, Exato. Há vários tipos. Eu tentei ali uns 4, creio que testei 4 diferentes e depois comecei a achar, ok, isto já é só gastar dinheiro, não é? E produzir. E comecei a achar que estava a fazer desperdício também. Mas já agora fica a dica que existe também shampoo líquido a granel. Ou seja, podes comprar, levas a embalagem e reutilizas. Isso é que eu te ia perguntar. Até mesmo nos cabeleireiros já existe essa opção. Ok, porque eu gosto de um em particular, eu gosto de um shampoo super simples, o mais simples possível, é o que é mais hipoalergénico possível, é o mais simples possível. E tenho uma marca que gosto, não vou dizer qual é, não me pagam, não digo. Mas que se pudesse comprar a granel, comprava. Pronto, tenta saber. Senão outra solução é comprar a embalagem maior. Sim, eu costumo comprar uma maior. E agora sim. também já existem algumas embalagens que é de refill, ou seja, se tiver dispensador, compra-se a garrafa sem dispensador. E depois compras E depois só despejas, não é? Sim, isso é o ideal. Mas eu tentei muitas coisas com ela. Mas aquilo criou-me uma situação que criava-me aqui uma culpa e uma dicotomia interessante, que eu também acho que é parte da razão que eu quero falar sobre isto, que é... eu sentia-me constantemente mal por mais progressos que eu fizesse em relação, em relação àquilo que eu tinha começado, não é? E eu tinha começado num sítio em que nem sequer pensava no assunto. Não é? Eu nunca fui daquelas pessoas que dizem isso não serve para nada. Não, eu sempre soube que isso é importante. Mas eu não pensava no assunto. E passei a pensar no assunto, mas nunca era suficiente. E isso criou em mim esta quase uma insegurança de eu sempre que falo com alguém sobre sustentabilidade, ou ser melhor, eu falo de um lugar de falha, sempre minha. Mas porquê que tu achavas que não era, ou seja, comparando com o teu início já fazias imensas coisas, porquê que mesmo assim achavas que não era suficiente? Porque ela achava que não era suficiente. Ok. Percebes? E como ela achava que não era suficiente, isso ficou... E eu respondo muito bem isso, que a minha mãe sempre me fez achar esta coisa do nunca é suficiente, não é? É um padrão, se calhar. É um certo padrão. E então eu sentia-me assim, percebes? E de facto, há áreas em que eu não... E por acaso é um episódio giro que ela é muito mais sensível que eu a estas coisas. E um dia fomos ali acho que foi ao Oceanário, a um sítio qualquer onde dá para nós medirmos a nossa pegada de carbono. Não sei se é no Oceanário. E medimos as nossas pegadas de carbono. E a minha era inferior à dela. O que a deixou muito zangada. Porquê? Porque eu não conduzo. Eu não conduzo. Estás a ver como já faz imensa coisa. Mas eu não foi uma coisa... Pronto, mas contribuis na mesma, não é? Mas sim, mas eu sinto-me constantemente mal com a eletricidade, com a água, por exemplo, e com isso os meus filhos gostam de tomar banho de imersão, eles de vez em quando tomam banho de imersão. Quando é verão jogamos às mangueiradas, lá fora, no terraço. Tudo isto não são coisas ótimas do ponto de vista de poupança de água, não é? Mas pronto, as coisas que eu faço são estas, basicamente onde eu me sinto melhor. Olha, mas eu fiquei curiosa, tenho que voltar atrás. Então, e depois do resultado desse questionário as coisas não se inverteram? Não achas que sim? Ficaram piores. Ficaram piores porque o problema o problema ali, penso eu, é que, e por acaso a razão porque eu também estou a falar contigo, sinto isso zero de ti, é que a identidade dela estava muito ligada a isto. Isto não era uma coisa que ela fazia, era uma coisa que ela era quase, ou que ela necessitava de ser, esta coisa. E então, quando o questionário aconteceu, na verdade o que ela sentiu foi um ataque à sua identidade. Exato. E não era, não é? Quer dizer, aquilo nem sequer aquilo era foi uma coisa que fizemos os dois, não é? Mas ela sentiu isso. E eu acho que esse é um dos perigos desta coisa do ambientalismo, é fazeres pela razão errada. Sim. Que é, há uma coisa que é fazeres para o bem maior e outra coisa é tu fazeres para poderes dizer que estás a fazer para o bem maior, ou para poderes sentir que estás a fazer para o bem maior. E isso é uma coisa que às vezes é difícil de distinguir, não é? Todos nós, eu sou a primeira pessoa a fazer uma coisa e depois muito facilmente sentir-me moralmente superior à outra pessoa por fazê-la, não é? Tipo, não estou acima disso. Mas sim, acho que foi um bocadinho isso. Mas o importante dessa relação foi que criou em mim esta preocupação constante, não é? Agora, sabes que eu fico sempre a pensar nisso com as minhas anteriores relações. O que eu
espero é que realmente eles tenham aprendido alguma coisa com estas práticas. Se não aprenderem com o resto, pronto, mas pelo menos com esta parte eu fico sempre a pensar, será que eles aprenderam, será que não? Então tu andas a passar a mensagem. Passa a mensagem dessa forma um também. Homem de cada vez. Um homem de cada vez. Também é importante. E sabes que é engraçado isso, porque os homens de facto estão muito afastados desta realidade. Do ambientalismo. São muito mais mulheres, cada vez mais preocupadas. Claro que eu acho que isto também tem um bocadinho a ver com o facto de uma grande parte da nossa pegada está associada ao dia-a-dia, às rotinas, a cuidar da casa, e infelizmente ainda são as mulheres, são a grande maioria, não é? Que cuida da casa e de todos esses afazeres. Mas depois também vi alguns estudos sobre isto que dizem que os homens, mesmo aqueles que se preocupam, não gostam de dizer, porque de alguma forma se sentem menos homens, menos machos. É verdade, homem que é homem tira coisas para o chão, suja. Temos que desmistificar esta ideia. Sim, pelo contrário, aliás, eu acho que é um grande fator, um fator bem positivo se um homem se interessar por estas questões. Homem que é homem polui, anda num SUV a queimar a carvão. Homem que é homem espanca focas bebê. Não sei, já estou a ir longe demais. Não, mas é verdade, nunca tinha pensado nisso, mas há um bocado um estigma de um bocadinho esse estigma para o homem mas eu também nunca achei que poluir fosse uma coisa de macho, não é? Quer dizer, mas de facto, eu acho que os homens andam desligados, e levantaste agora um tema muito interessante. Eu não sei porque que os homens andam muito desligados deste tema, mas de facto é verdade. Quando dizes isso, eu vejo mais mulheres ligadas a este tema do que homens. Por exemplo, normalmente nos workshops que eu faço e palestras e tudo mais sobre estes temas, às vezes aparece um homem. E eu normalmente faço sempre, às vezes, mas eu normalmente. E normalmente quando aparece é para sacar gajas. Eu não é? Não. Normalmente vai sempre acompanhado. Ou da esposa, não é? Namorada, ou da mãe. Sempre. Porque eu normalmente pergunto no início de onde é que as pessoas vêm, qual é o interesse, já estão há muito tempo, não é? Têm interesse por este tema há muito tempo, e depois eles normalmente dizem sempre, e toda a gente acaba por se rir um bocadinho, mas é verdade. Mas depois gostam e no fim até vêm agradecer e partilham algumas coisas que já estão a fazer comigo, mas há sempre esse impulso que foi sempre a namorada ou a mãe que os levou. É muito interessante. Eu vou-te dizer, do meu lado, a minha perspectiva, e eu não sei se isto reflete eu em muitas coisas não sou um homem típico, não era um homem típico em muitas coisas. Não sou daqueles homens que gostam da bola e não sei, não tenho. Noutras coisas sou um homem super típico, mas não sou assim em algumas. Mas nisto sou capaz de ser. Eu acho que a minha perspectiva enquanto homem, sei lá, sobre o assunto do ambientalismo sempre foi muito mais. Isto é uma coisa que deve ser tratada a um nível macro. Isto é uma coisa que nós temos que regular, é uma coisa que nós temos que pressionar o governo, é esse nível que isto deve ser tratado. E a um nível mais pequeno eu sentia que não ia estar a fazer uma grande diferença, sabes? E se calhar isto é um traço, não quero, estou a masticar, mas se calhar é um traço masculino, esta ideia de tentar fazer maior. Exato. E a mulher ser um bocadinho mais de não, isto chega, de fazer isto é suficiente. Eu não estou a dizer isto é de todo uma coisa negativa, porque eu acho que há muita paz em fazeres o pequeno, não é? Versus estar sempre a tentar fazer o maior, não é? Mas eu acho que se calhar aqui é um traço qualquer masculino, não sei, já estou fora de pé. Sim, e provavelmente vou ser cancelado por causa disto, porque os homens fazem tudo em grande, não é, David? Já as mulheres é em casa. Pronto. Olha, queria começar, já estamos a conversar imenso tempo, mas queria falar contigo sobre uma coisa que queria estabelecer já de uma vez por todas. Aquecimento global, há duas opções, ou bem que é verdade, ou bem que as pessoas que acham que não é verdade são burras. É isto, não é? São as duas únicas opções que há. Não, eu acho que andam distraídas. Pronto. Andam a dormir, andam de olhos fechados. É muito fácil perceber, não é? Com as altas temperaturas. Aliás, 2023 foi o ano mais quente, ultrapassou 2016. De que temos recorde. De que temos recorde. Os incêndios, todas as catástrofes naturais, quer dizer... Preciso mais alguma coisa? Sim, quer dizer, eu acho que é uma forma de nós encontrarmos, isto acontece na nossa vida com outras coisas, não é? Tentamos encontrar aqui uma justificação para não fazermos alguma coisa em relação ao assunto, porque não é? Estamos em negação. Porque envolve mudar hábitos, eventualmente, coisas mais chatas até do que mudar hábitos, não é? Envolve mudar leis e mudar tradições. Eu diria que envolve quase mudar a base de como a nossa sociedade foi construída. As pessoas pensarmos é uma sociedade de consumo. Sim. E no fundo foi o excesso de consumo que nos trouxe até aqui. Sim, sabes que eu vou mais. Eu tenho uma visão mais. Não sei se é mais cinzenta do que branca e preta sobre isso. Eu acho que não é só o excesso de consumo. Eu acho que há excesso de consumo, atenção. Mas acho que é a maneira como nós produzimos e como nós consumimos. Ou seja, eu não tenho nada contra o consumismo, eu não tenho nada contra o capitalismo. Agora, o que eu acho é que estas coisas não podem
ser um fim em si mesmas. Ou seja, queres consumir? Sim. Queres produzir produtos para toda a gente? Sim. Então arranja uma maneira de depois tirar esses produtos de uma forma saudável do ecossistema. E as pessoas dizem, os produtos vão ficar mais caros. Porreiro, quer dizer que vamos ter menos produtos, as pessoas vão consumir menos porque as coisas são mais caras e vão estimar mais os objetos que têm. Se calhar o ciclo de um iPhone deixa de ser anual e passa a ter um ciclo de iPhone a cada 3 anos. Exato, mas é isso. Quando eu falo do excesso de consumo é isso. Se tiveres isso em conta, vais produzir itens que duram muito mais tempo. Exatamente. E depois tenho que ter sempre aqui o cuidado com a extração que eu tenho que fazer do ambiente. Quer dizer, o planeta não tem recursos ilimitados. Sim. E, portanto, ao fazer este ajuste, digamos assim, e mesmo que nós implementemos a economia circular em tudo, tem que haver um ajuste naturalmente. E isso vai fazer com que o consumo diminua. Sim. E para mim essa é a solução. Sim. Eu acho que isso é possível de se fazer. E eu acho que isso não foi feito. Não houve essa preocupação. Sim. E continuaram a haver em muitos sítios do mundo. Agora cada vez mais é uma coisa que está presente. Mas não houve essa preocupação. E era uma coisa que tinha sido bem-vinda. Ou seja, eu não acho que o ato de consumir em si seja mau. E acho que tu também não estás a dizer isso. Sim. Acho é que a coisa tem que ser feita de uma forma em que consumirmos não vamos... Uma forma equilibrada, uma forma sustentável, no fundo. Porque senão estamos a matar-nos, não é? Porque o malta fala, o planeta Terra, amigos, o planeta Terra vai continuar pois aqui. Nós é que não. Nós é que não. Isto não é um tema, é por isso que há narrativas que para mim não funcionam. E a história de salvar o planeta, não. Isto não é acerca de salvar o planeta, isto é acerca de salvar-nos a nós e salvar os nossos filhos. Isto não é acerca de salvar os animais. Porque os animais vão continuar aqui. A gente vai matar uns quantos, se calhar, não há problema. O planeta vai continuar. Nós é que estamos em risco. Claro. E esta narrativa é muito importante porque muda muito a maneira das pessoas de pensar. Se tu pensares, tipo, são os meus filhos ou os meus netos que não vão mais estar aqui. Sabes que eu acho que mesmo assim é difícil, mesmo que tu utilizes essa narrativa, porque é algo que está tão longínquo que as pessoas têm mesmo dificuldade. Eu acho que nós temos esta questão que é, acho que nós, humanidade, mas nós portugueses particularmente, que é só se estiver à porta da tua casa, aliás, já entrar, que tu estás a perceber o problema, senão vais adiante sempre. E é normal, porque lá está, e a base de tudo é esta vida de correria. Nós não temos tempo para pensar, nós temos tempo apenas para fazer o essencial e às vezes nem isso. Sim, é muito verdade. Aliás, eu acho que os podcasts, que é o que estamos a fazer aqui, são um dos poucos formatos, se não o único formato que eu conheço recente, que é um formato longo. Se tu pensares nisso, todos os outros formatos digitais são cada vez mais curtos. Os podcasts é o único formato que permanece longo. Até as séries, até os filmes passaram para séries, porque nós temos cada vez menos filmes. Está tudo a ficar mais curto. A nossa atenção está cada vez mais curta. Eu gosto muito do formato podcast, que é o único formato em que tu podes estar uma hora à conversa. Sim, é sobre nada. Acho que tem muito a ver com o facto de podemos estar a fazer outras coisas, não é? Exatamente, normalmente a tratar das leads da casa, que isso. É quando as pessoas estão. Então vá. Já falamos sobre o aquecimento global. Isto vai acontecer, pessoal, deixem de ser burros. Tenho aqui algumas ideias de sustentabilidade que gostava de flutuar contigo. São minhas, de minha autoria. Quer dizer, há outras, algumas não fui eu que inventei. Presentes feitos à mão. É uma coisa que se fala muito quando se fala em sustentabilidade. A minha pergunta para ti é: quantos cinzeiros de barro é que precisamos? Nenhum. É claro que o objetivo é aí um bocadinho o que acontece com o resto das coisas, não é? Tentarmos oferecer coisas úteis, coisas que nós sabemos que a outra pessoa vai usar. Mas tens que as fazer tu? Não tens que fazer. Não faças. Porque é muito mau. Se gostares, se tiveres até, muitas vezes as pessoas já podem ter esse tipo de recursos em casa, não é? Portanto, vão aproveitar aquilo que já têm. E acho ótimo, mas lá está, sempre oferecendo algo que sabemos que a pessoa vai utilizar, porque mais vale não oferecer nada. Ou melhor, mais vale oferecer o nosso tempo, mais vale oferecer experiências. Olha, babysitting, ofereçam babysitting a mim. Isso é que eu queria. Ótima ideia. Isso é uma grande ideia. Mas tipo, assim, eu ouço muitas vezes, eu não estava a ver uma peça de teatro do Diogo Faro. Conheces o Diogo Faro? Sim. Diogo. Ele tem uma peça de teatro agora sobre poliamor. Eu conheço o Diogo há muitos anos, nós começámos a fazer stand-up juntos. E na peça de teatro ele está a falar de que um dos problemas do poliamor é a questão financeira, porque tens que ir a muitos dates e não sei, comprar muitas prendas. E ele diz, então pá, não comprem prendas. Façam vocês uma prenda e ofereçam às pessoas. E eu pensei, então quer dizer, não só eu tenho que dizer à minha namorada que anda a dormir com outra gaja, como ainda lhe dou uma coisa que fiz com elásticos. Não é? E fazem série igual para todas. Porque eu acho que isso é pior. Lá está, mais uma ideia aí era mesmo adotar as experiências. Sim. E fazes uma experiência diferente com cada uma. Senão depois corres o risco de estar a contar que fomos ao idealmente juntas todas e fazes uma experiência com todas, que eu tenho certeza que isso deve rolar. Isso deve rolar. Olha, zero desperdício. Tu falaste em zero desperdício e eu pensei logo, ok, então temos que arranjar uma maneira de comer fruta com zero desperdício. Sabes que estás familiarizada com o conceito de comer fruta à pirata? Não.
Isto é uma coisa que eu costumava fazer na faculdade, que é, imagina uma banana, qualquer fruta, serve com qualquer fruta, com ananás e com o coco é mais difícil, mas pegas uma banana, espetas um garfo na banana, com casca, e comes tudo. Uau, ok. Ou laranja, é igual. Eu sei que o kiwi comem a laranja, sim, algumas pessoas, agora a banana. Comes tudo. Isto é assim, é comer fruta. É que os piratas comiam assim, nunca viste? Imagina é assim que eles comiam. Zero desperdício. Não sei se é uma boa ideia, não ficaste fã desta. Não, mas por exemplo, deixa-me dizer, no caso da banana, nós podemos não comer tudo à dentada, mas podemos reaproveitar. Por exemplo, as cascas de laranja podes usar para fazer chá, para fazer detergente. A banana, por exemplo, consegue-se fazer hambúrgueres com a casca de banana. Consegues fazer hambúrgueres com a casca de banana? Muito picadinho e depois temperado com outras coisas e com outros, adicionas outros ingredientes, como é óbvio, mas consegue-se fazer e fica Adicionas bom. Hambúrguer? Não adicionas hambúrguer, adicionas outras coisas, farinha e muitas outras coisas. Agora proteína. Agora estou genuinamente, extremamente curioso acerca disso. Tens de procurar disso. bifes de casca de banana na internet. Oh meu Deus, eu não consigo decidir se isso é incrível ou se é mesmo bué à pobre. Não sabe a banana. Não sabe a banana? Não. Epá, eu vou experimentar isso. Olha, mas a casca de banana também dá um bom fertilizante para as plantas. Portanto, podes deixar na água, aquilo vai ficando ali algum tempo e depois pões assim diretamente. Por acaso isso estou a precisar, que as minhas plantas não estão incríveis. Em caso de atropelamento do cão ou do gato, isto também zero desperdício também. Em caso do atropelamento do cão ou do gato, comer o cão ou o gato, o que é que achas disso? Pois acho péssima ideia. Achas que não vai pegar? Mas tipo, repara. Mas sabes que isso aconteceu com isso o aconteceu? Robert, sim, não com um gato e cão, mas o Robert Greenfield, que é um assim, enorme influencer nas redes sociais, muito na área do desperdício e do ambiente no geral. E ele faz coisas incríveis. E ele já era vegan há bastante tempo, portanto tinha uma alimentação 100% de base vegetal, mas eu penso que foi um veado, já não me recordo, que estava na estrada. Sim. E ele falou dessa história e disse que acabou por o comer. O veado estava morto. Okay. E ele teve imensas pessoas, não é, que o cancelaram na altura e mandaram-lhe imensas mensagens e não compreenderam. E ele explicou justamente como era para evitar o desperdício, ou seja, o animal já estava morto. E eu era incapaz, eu não consigo, já sou vegetariana há muitos anos e não consigo, mas acho que faz todo sentido no caso desse tipo de animais. Agora, cão e gato. Não, quer dizer, pá, carne é carne. Olha, claro. Não, e também há a perspectiva de porque é que tu és vegetariano, não é? No caso dele. Claramente havia. Eu pergunto normalmente sempre às pessoas, quando sei que alguém é vegetariano ou vegano, eu pergunto porquê. E não é porque estou a julgar, as pessoas ficam sempre um bocadinho apreensivas, é porque eu estou genuinamente curioso. Claro. Se é porque não gostam do sabor, se é porque não querem comer animais, ou se é porque estão preocupados com o ambiente. Para mim, todas as causas são legítimas, mas diz-me informa-me acerca da pessoa saber porque é que ela faz o que faz. No caso dele, era uma questão ambiental. Sim. Não é? Porque ele depois foi e comeu. Exatamente. E foi cancelado. Festivais de verão, ok? Copos dos festivais de verão, sei que é uma coisa que tu não gostas, é uma coisa que tu te embirras muito e bem. Eu sugiro um copo de plástico por cada grupo de 5 pessoas. Assim como assim já vão apanhar herpes de qualquer maneira, não é? Apanham logo do copo. Mas aí eu acho que tínhamos que arranjar um copo assim mesmo muito grande, não é? Porque a quantidade de cerveja que as pessoas bebem nos festivais. Estou a perceber. Eu tinha pensado rodar o mesmo copo, mas sim, os outros é que as pessoas às vezes querem beber ao mesmo tempo. Pois sim, se quer um copo grande. Ok. Também tinha aqui uma referência a copo menstrual, mas vou passar. Que eu sei que é um tema também que é importante para ti, ou pelo menos falas bastante nisso. Cada pessoa convém utilizar o seu, não é? Sim, claro sim. E não para beber cerveja também. E não para beber, mas um copo menstrual, só para fazer a nota, ressalva que dura 10 anos, portanto é um ótimo investimento. Mas tira-se, entretanto, não é? Tem que se ir tirando sempre no final de cada menstruação, mas reutiliza-se o mesmo. Então é bom saber. Mas dura 10 anos? Dura 10 anos em média, sim. Isso é incrível. Parece parece uma marca de preservativos antiga que passava de pai para filho, era só lavar. Olha, e esta ideia a nível de poupança de circularidade de roupa, a malta está sempre a comprar roupa nova, ok? Então eu estava a pensar, para cada vez que tu usas uma peça de roupa nova na rua, havia a Fashion Police, existia, ok? Isto era um estado, estamos a falar de um estado ditatorial, e não, já estivemos mais longe, e tínhamos mesmo a Fashion Police, em que se alguém saísse à rua com uma roupa nova, uma peça de roupa nova, na Zara, ou seja o que for, tinha que no mesmo ensemble ter uma peça de roupa com pelo menos 25 anos. Assim, queres sair com uma camisinha da Zara, calças de boca de sino. O que é que tu achas disso? Obrigava as pessoas sempre a usar roupa velha com roupa nova. Senão eram presas e mortas. Por acaso isso é engraçado, porque no fundo nós temos a Fashion Police ao contrário, não é? Que é quase aquela ideia de que não se pode repetir a roupa. Portanto, eu acho que era espetacular que houvesse assim uma coisa ao contrário.
Não sei se resultaria bem com essa questão da peça dos 25 anos. Não. Se calhar não era, não sei, fácil para toda a gente, mas eu voto nessa ideia do Fashion Police. Não era mau, pois não. Eu gosto. E eu nisto digo-te uma coisa: nisto é uma das poucas coisas em que eu acho que os homens estão melhores que as mulheres. E haverá razões culturais. Mérito não é. Eu acho que muitas das coisas não são mérito, são o que é. Os homens, a nível de roupa, têm roupa muito mais uniformizada, ou seja, são capazes de comprar uma peça e essa peça dura-lhes muito tempo e eles usam. Mas eu acho que os homens, por acaso, era numa das poucas coisas em que eles eram um bocadinho melhores que nós, mas agora, se reparares bem, também já estão aí nesse caminho do comprar imensa coisa. Eu não estou muito, eu compro roupa mais do que gostaria, mas eu estou relativamente bem. É só nos ténis, não é? Os ténis são terríveis, meu Deus, eu gosto tanto de ténis. Mas eu há uns tempos tive um alfaiate muito fofinho, que era um senhor que eu conheci na Graça, que era um senhor velhote, já não faz nada, e que me fez uma série de fatos. E fez mesmo, e os fatos nem foram caros para o que foi, mas ele fez-me os fatos, eu escolhi os fatos, e aquilo cria uma relação. Para começar, o fato é uma coisa maravilhosa, está super bem construído, é super confortável, dura imenso tempo. E é uma coisa que usas frequentemente por causa do trabalho. E ele fez uma série de fatos. E eu tinha e tenho um carinho tão grande para aqueles fatos que aquilo vai ser, tipo, eu uso aqueles fatos até o fim da minha vida, acabou. E eu acho que isso é uma grande vantagem, porque eu vou viajar, por exemplo, 5 dias, levo 2 pares de calças do mesmo fato, levo o fato, mudo as camisas e 5 dias estou vestido com aquele fato. Isso é incrível. É muito difícil para uma mulher ter sequer esta opção, não é? De ser quase um conjunto que pode repetir. Chamado armário cápsula. É possível. E se pesquisarem por armário cápsula encontram imensas ideias. Eu acho que se passa muito esta ideia na sociedade que temos que estar sempre a mudar, não é? Sim. E temos que estar sempre na moda e a mulher sente-se de certa forma mais pressionada a fazê-lo, não é? E os ciclos de moda mudaram. Eu li há uns tempos um livro que falava sobre isso. Os ciclos de moda passaram de ser, acho que inicialmente eram tipo multianuais, não é? Porque tu tinhas uma grande distância entre França, que era onde acontecia tudo, e o resto do mundo. Então os ciclos demoravam muitos anos. E agora nós estamos com ciclos de moda que são trimestrais, ou às vezes menos do que isso. Ou seja, Sim, antes tinhas uma estação, não é? Ou seja, uma coleção de roupa por cada estação, e hoje em dia tens coleções às vezes diárias de algumas marcas de ultra fast fashion, são diárias as coleções. É uma loucura, não é? Quer dizer, claro, tipo, pronto, enfim. Então, houve uma que gostaste, já não está mal. Olha, queria falar contigo aqui sobre uma rubrica, eu invento sempre nomes para rubricas, que se chama A Insustentabilidade de Ser Sustentável. Que é, nós já tocámos neste tema várias vezes, que é quão fácil ou quão difícil é tu ser sustentável e as dificuldades que isto causa às pessoas. A primeira coisa que eu queria perguntar-te é como vou começar sobre isto ao contrário. A gente fala das coisas boas, mas agora vamos falar das coisas menos boas, que é quais são as medidas que a malta fala muito ou que se falou durante muito tempo que não fazem muita diferença. Vou-te dar um exemplo. Estive a ler um bocadinho sobre isto e estive a olhar, por exemplo, para o balde no duche, que é uma coisa que muita gente fez e falou e não sei o quê. E vi uma blogger falou que usou isto e fez uma diferença de 4 euros por mês na conta d'água. Isso é significativo. Isso é significativo. Mas outra medida que se fala muito é desligar tudo o que está em stand-by. Já ouviste falar disso? E eu vi fui ler um estudo no Reino Unido que fizeram sobre isto, em que no ano inteiro, se desligasses tudo o que tinhas em stand-by numa casa normal, não poupavas 15 euros no ano inteiro. Não sei se, atenção, isto vale o que vale, mas eu achei muito interessante, porque eu gosto muito de pensar vale a pena fazer o que vale a pena fazer, não é? Vale a pena perderes o teu tempo e perderes a tua energia a fazer coisas que vai mesmo fazer diferença. Na tua experiência, o que é que tu achas que a malta fala muito, mas depois não faz assim um grande impacto? Olha, eu acho que tudo vale a pena, na verdade. Quando a alma não é pequena. Sim, porque na verdade, se nós pensarmos bem, são esses 15 euros de uma família, mas quer dizer, se somares por todas as famílias, e no caso não estamos a falar de dinheiro, mas estamos a falar mesmo do consumo de energia, neste caso, não é? Que tem um impacto no planeta se formos a somar todas as famílias. E acho que depois depende muito das pessoas. Portanto, eu digo isto, também não quero desmoralizar ninguém, não é? Porque acho que às vezes há pessoas que se calhar têm uma tendência e gostam mais de se concentrar nessas pequeninas coisas. É como o exemplo, nós íamos apanhar plástico para a praia. É muito engraçado quando organizo limpezas de praia, ou às vezes participo de outros grupos. Há pessoas que se gostam de concentrar nos plásticos enormes, não é? E depois chegam ao fim e apanham uma quantidade enorme de plástico. E depois tu vês as outras que gostam de apanhar microplástico e até andam com as peneiras. Chegas ao fim e como é que tu contabilizas? Qual é o que faz mais diferença? Ganhou o que tinha os plásticos grandes. Claramente ganhou. E lá está. Eu já cheguei a fazer lembro perfeitamente de uma limpeza de praia que fiz na altura. O responsável da limpeza não queria... As pessoas que ele via a apanhar plásticos me diziam: não percam tempo com isso, porque o grande é que se vai desfazer em pequeninos. E eu percebo o que é que ele quer dizer, mas a verdade é que todos os esforços são válidos. É um bocadinho como aquela questão da reciclagem e, no fundo, destas questões todas ambientais, que é
as crianças é que são o futuro e as crianças e os jovens é que têm que fazer alguma coisa. Mentira, toda a gente temos tem que atuar fazer, em todas as frentes e nós temos uma população extremamente envelhecida. sim, Portanto, eu acredito que todas as coisas são válidas. Agora, se tu pensares assim, olha, tenho muito pouco tempo no meu dia, em que é que devo investir? Ok, aí sim. É no fundo isso que eu queria falar, porque bom, obviamente todas as coisas ajudam e todas as coisas são válidas. Eu não quero que ninguém esteja agora tipo a chorar, porque a olhar para o balde que está na casa de banho, Exato. a chorar, tipo, mas o David disse-me que isto era. Para começar, acho que o balde é ótimo, mas o que eu quero dizer é, vamos ser muito pragmáticos. As pessoas não têm tempo, o tempo não, falamos sobre isso, o tempo não é infinito. O que é que são, na tua experiência, coisas que se calhar não são tão úteis, ou por onde é que tu começarias se sugerisses a alguém para fazer 2 ou 3 coisas? Até porque a gente ninguém consegue mudar tudo de uma vez só, não é? Por exemplo, deixar água engarrafada, eu acho que é algo que não faz sentido. Quando nós temos consumir água engarrafada. A água em Portugal é ótima para consumo. Eu sei que às vezes há zonas com mais calcário e tudo mais, e pessoas que às vezes não gostam muito do sabor, é investir num filtro que se coloca na torneira e está o problema resolvido. E todos nós temos garrafas reutilizáveis em casa, portanto, eu sou mesmo contra e acho que deviam deixar de existir as garrafas mais pequeninas, acho que não faz mesmo sentido. Pronto, os garrafões ainda entendo, e se substituirmos, lá está, as garrafinhas pequeninas por um garrafão já vai fazer a diferença, mas isso era logo a primeira coisa. Outra questão que eu diria é, que nós já falamos antes, é um bocadinho refletir, será que eu preciso efetivamente disto? Porque só o ato de não comprar, eu acho que faz uma diferença enorme, quer na carteira, quer depois em tudo o resto, não é? Na questão todos os recursos que são gastos. E se precisarmos, comprar em segunda mão. Isso eu acho que isso é muito interessante. Mas, aliás, todas as coisas que tu disseste agora, essa de comprar em segunda mão talvez é o mais difícil, e não é difícil. Mas a primeira que tu disseste, pá, eu ainda hoje bebi, porque eu tenho esse hábito, eu bebi uma garrafa de água ao pequeno almoço, e acabei de beber aquilo, estava com uma amiga minha e disse, epá, porquê que eu fiz isto? Eu sei que isto é estúpido, mas eu bebo água da torneira e gosto, ou seja, eu sei que isto é estúpido, é um hábito que vem dos meus tempos de quando eu bebi um sumo ao pequeno almoço e depois um dia deixei de beber sumo e passei a beber água e a água vinha numa garrafa e habituei-me àquele objeto e ainda bebo aquilo. E sei que é estúpido. E às vezes peço um copo de água, mas sinto-me um bocadinho constrangido com isso até às vezes, porque isto está na minha cabeça, mas fica a sentir tipo, estou a pedir um copo de água, será que ele acha que eu não tenho dinheiro para pedir uma garrafa de água? E não é isso, não é? Então eu posso comprar as garrafas de água que eu quiser, estou a nadar em dinheiro. Não é isso, é só tipo, é estúpido, mas está aqui. E eu acho que isso é muito interessante falar disso, porque isso é uma coisa que eu já ando a tentar fazer há imenso tempo. A segunda coisa que tu disseste, sim, comprar menos coisas, só isso. Pessoal, toda a gente devia comprar menos coisas por uma série de razões, não é? O ambiente obviamente é uma delas, mas a carteira, a nossa vida, precisamos mesmo de mais aquele top ou mais aqueles ténis, eu preciso, mas pronto, não é? Sim. E a segunda mão, nós precisamos ter um mercado mais ativo. Eu tenho coisas para vender, meto-as à venda e não consigo vender frequentemente. Coisas boas, estão ótimas, não estão estragadas. E isso o problema também não é só tu não pôres à venda, é como não há este mercado. Não é? Mas eu acho que está a crescer. Sim. Olha, queria dizer só, deixo a terceira para o fim, que para mim é mais importante, que é reduzirmos o consumo de carne e de produtos de origem animal. Sim. Tem um impacto mesmo muito grande. Eu sei que nem todos podemos ser vegetarianos e não faz sentido, não sou daquelas pessoas que acham que todos nós devíamos tornar vegetarianos, mas acho que todos nós podemos, imagina, se já fazemos uma refeição vegetariana por semana, fazermos 2, se já fazemos 2, fazermos 3. Não só por questões ambientais, porque a produção de carne de facto tem um impacto enorme, mas também por questões de saúde. Sim. Sabes que eu defendo muito, defendo, quer dizer, teoricamente, na prática, se põe em prática é outra questão, mas eu adoro churrascos. A minha coisa favorita no mundo são os churrasquinhos que eu faço cá em casa. Dito isso, eu só gosto de comer carne boa. Ou seja, eu já estou numa fase em que se a carne não é boa, eu prefiro não comer carne. Prefiro comer, eu tento comer vegetariano uma vez por semana, mas prefiro comer peixe, prefiro comer o que não seja carne, não é? E eu acho que isto sim é uma regra muito boa das pessoas meterem na cabeça. Tipo, paga-se um bocadinho extra e come-se uma carne boa. E come-se menos vezes a carne. Continuas a ter a possibilidade de comer carne. Eu estou a falar muito de carne vermelha, na verdade. Mas criar esse hábito de tornar a carne outra vez uma coisa de exceção. Exato, mais inacessível. Porque era, não é? Era. E eu lembro-me de ser pequeno e o meu pai me dizer: estes gajos agora estragam o cozido todo. Porquê? Porque o cozido à portuguesa, quando o meu pai estava a crescer, era mais vegetais do que carne e a carne dava sabor. Okay. E à medida que nós começámos a ter mais poder de compra, os restaurantes começaram a pôr muita carne no cozido com a perspectiva de não, isto agora é nobre ter muita carne. Mas não ficava melhor. Ou seja, a carne não melhora tudo.
Tem o seu contexto, não é? No teu caso não melhora nada, não é? Exato, só pior. mas sim, mas eu acho que isso é um ponto também. Ou seja, são algumas coisas que a gente consegue fazer. Uma coisa que me falavam muito, e eu tenho andado sempre para frente e para trás nisto, porque li um bocadinho sobre isso, é a história dos duches curtos. Tomar duches curtos, não tomar duches curtos. Ou seja, aquilo que eu li, e aqui estou-me a tornar um alvo a abater porque estou fora de pé, mais uma vez, mas aquilo que eu li é que em áreas em que a água é abundante e há boa gestão de água, e tendo em mente o que se está a passar até com os calotes polares, o tema dos duches não é tão relevante assim em todas as geografias. É muito mais relevante pensarmos em problemas industriais, problemas não, mas questões industriais ou questões agrícolas em certas geografias. Ou seja, não é líquido que estarmos mais 5 minutos ou 10 minutos no duche esteja a matar o ambiente em todas as regiões. Há regiões em que sim, não é? Há regiões, por exemplo, Barcelona agora estava com imensos problemas. Qual é a tua opinião acerca disto que eu te estou a dizer? Faz sentido ou devemos andar atrás de toda a gente que toma um duche de mais 5 minutos e bater-lhes com um pau? Nus ainda, eles e nós, toda a gente. Eu acho que não devemos andar atrás de toda a gente, mas foi um bocadinho o que eu partilhei antes. Eu acho que tudo aquilo que nós conseguirmos fazer, tanto melhor. Sim. Porque quanto mais não sejas, vamos poupar na conta da água. Isso é? sim, isso sim. E no gás ou na eletricidade, o que utilizamos para aquecer a água. Aliás, eu costumo dizer que o duche mais rápido é o duche frio. Sim. E eu falo disso no meu livro. Agora não tenho feito, por acaso, diariamente, mas durante um ano fiz só duche frio. E é ótimo para a saúde e é ótimo para a carteira também. Assim, a mim prejudica um bocado a dignidade quando sai da casa de banho. Sou-te sincero. Normalmente não fico tão impressionante. Não fico tão impressionante. Mas sim, mas o duche frio, acho que é o duche Há um duche porreiro para experimentar para quem não quer fazer o duche frio, que é o duche, é chamado duche do James Bond, não é assim? Mas foi o Ian Fleming que escrevia que o James Bond tomava este duche, que é: tomas um duche quente normal, curto, e no final reduzes a água para uma temperatura que é fria, mas não completamente gelada. E tentas ficar lá 2, 3 minutos e cada vez ficas mais tempo e cada vez reduzes mais a água, até eventualmente estás a tomar um duche praticamente só frio. Eu já fiz isso há algum tempo, mas é difícil. Aquele quentinho no inverno é difícil. Mas papel versus plástico, outro ponto de controvérsia também. Estou farto de ler sobre isto. E a verdade é que a conclusão a que eu cheguei depois de tudo o que li é que o tema, mais do que papel versus plástico, é consumo versus não consumo. Ou seja, mais do que tu estares a lutar de que seja tudo de papel, mais vale é tentares evitar consumir e reutilizar mais. Ou seja, saco de plástico versus sacos de papel. Arranja um de plástico e usa sempre o mesmo. Claro. Não é? Ou saco de sim, isso acabou por ser pior, na verdade, não é? As pessoas querem substituir mesmo os copinhos de café nas empresas, de plástico por de papel, acaba por ser pior, porque na verdade a produção de papel tem um impacto muito negativo para o planeta também. Consumo de água altíssimo, não é? Consumo de água altíssimo, todos os poluentes que não é? Comparar a água. Aquilo que nós podemos fazer é usar sempre a versão reutilizável, não é? Se tivermos algo de plástico, estavas a falar do saco de plástico, quer dizer, o saco de plástico dura centenas de anos, nós vamos morrer. Esse é o problema, portanto, já que temos sacos de plástico, continuar a utilizar. Por exemplo, temos tupperwares, não vamos comprar tupperwares de vidro só porque é mais ecológico ou mais bonito. Não, vamos utilizar todos os tupperwares de plástico que temos em casa, não é? Sim. Mas eu acho que é muito na ótica da reutilização. Sim. Eu, por exemplo, a mim aconteceu uma coisa trágica. Sou muito distraído e então logo a seguir ao divórcio, meu Deus, tive a gerir, basicamente passei a gerir sozinho a minha casa toda, os miúdos, a minha vida toda, passou toda para cima de mim. De repente, porque eu casei-me, comecei a namorar, ainda eu estava a tornar-me um adulto, então a minha vida toda de adulto independente, ou quase toda, foi já em casal. E eu comecei a acumular sacos de supermercado, daqueles sacos que eu comprava sempre os sacos de supermercado quando ia ao supermercado. Mas quando eu digo acumular, eu tenho uma filmagem disso no Instagram. A minha empregada, Deus a tenha, está viva, mas Deus a tenha, é um amor. Ela começou a esconder os sacos dentro de um armário que eu tinha da minha casa. E eu um dia abri o armário e eu tinha, parecia uma piada, eu tinha literalmente centenas de sacos, ok? Ou pelo menos uma centena. É incrível a quantidade de sacos que eu tinha. E eu só pensei, bom, esta iniciativa para o ambiente está a ser incrível. Mas tu esquecias, era isso. Eu esquecia-me e depois, como ela escondia, eu comprava mais. E então andava. E assim, eu secretamente eu sabia, eu acho que tenho sacos a mais. Eu não tinha noção nenhuma da quantidade absurda de sacos que eu tinha. Pronto. Assim, podias pegar nos sacos e fazer uma campanha, não é? Dar às pessoas na rua, levem o seu saco. Sabes que tentei, fui ao
até no Instagram, pessoal, tenho sacos para dar, pessoal, porque e ninguém quis. Pessoas tipo, não vou deslocar aí para apanhar um saco, posso comprá-lo por 20 cêntimos. Este é outro dos problemas. Eu quando tento vender coisas, às vezes tento dar coisas. Mas, por exemplo, se calhar não foste para o sítio certo, ias para a porta do supermercado. Pois, sim, aí podia ter feito aí. Se que eles prendiam-me, se que o supermercado mandavam-me prender. Está aqui uma maluca a dar sacos, prendam este gajo. Mas sim, pá, isto é o tipo de coisas que, mais uma vez, eu sinto-me mal com isto, mas ao mesmo tempo não vem de um lugar, isto não vem de um lugar de eu, vem de um lugar de eu ser assim, distraído. Sim, e isso faz-me pensar, ok, deve haver mais pessoas distraídas como eu. Se calhar tem que haver aqui uma maneira das pessoas de facto não terem acesso a estes sacos, os sacos serem mais caros, ou arranjar aqui uma solução qualquer para eu de facto não sim, poder. Tocava um alarme. Este gajo esqueceu-se do saco. Este maluco. Não podes comprar coisas. Não trouxeste saco, não podes comprar. Assim, sim. Eu também sou a favor dessas medidas. Assim, mais tens que levar ao colo, tens que levar as coisas todas. Já me aconteceu tantas vezes. Sim, porque eu nunca compro sacos. Se me esqueço, se esqueceste, então, já foi. Pôr nos bolsos, pôr em todo lado, nas camisolas. Sim. E depois as pessoas pensam que estás a roubar. Olha, carros elétricos. Outro tema que não é pacífico, ou pelo menos não é tão pacífico como as pessoas pensam. Eu adoro tecnologia, adorava ter um carro elétrico só porque acho que aquilo é bué da fixe e faz montes de coisas divertidas. Agora, quanto mais leio sobre o assunto, mais se torna claro para mim o quão pouco claro é o benefício para o ambiente desta transição para os carros elétricos. Não sei qual é o teu, tu se calhar já leste mais sobre isso, certeza que já leste mais sobre isso que eu, mas qual é a tua opinião sobre isto dos carros elétricos? Onde é que tu cais nisto? Pois a minha opinião é que não é a solução. Pois. A solução é um bocadinho como ao consumo, é deixarmos de ter carro e, claro que eu sei, digo isto como solução perfeita, como é óbvio, é difícil. Porque o grande problema está nas baterias dos carros. Eu lembro-me na altura, até quando tenho alguma informação, que entretanto já está um bocadinho desatualizada no meu livro, porque também já foi publicada em janeiro de 2020, mas lembro-me na altura de falar com vários especialistas que estudam esta matéria e me dizerem justamente isso, que as baterias tem que se arranjar uma forma das baterias depois serem recicladas. No fundo, todas as componentes do carro, seja toda a parte elétrica e tudo mais, de ela ser reutilizada de alguma forma, não é? Todas as componentes do carro. E ainda não se consegue fazer isso com as baterias. Há algumas baterias que já se conseguem desmantelar e tudo mais, mas ainda não há uma solução. Portanto, o que acontece é, mais uma vez, o carro chega ao final da vida útil e o que é que acontece? Portanto, durante algum tempo, sim, é espetacular. Depois também já fiz vários cálculos, não sei os valores de cor agora, mas sei que só compensa a quem faz efetivamente bastantes quilómetros por dia. Portanto, quem usa para aquelas deslocações assim mais pequeninas não faz sentido. Talvez usar uma bicicleta, por exemplo, ou uma moto elétrica, mas o carro em si não. Portanto, é algo que para mim ainda me faz alguma confusão. Eu tenho carro, e o meu carro já é antigo e não faz sentido, por exemplo, eu livrar-me do meu carro e comprar um carro elétrico. Ele continua a ser útil, continua a cumprir a sua função e, portanto, vou utilizá-lo até ele morrer. E mesmo a nível de fontes de energia e de poluição, esse é outro problema. Não é necessariamente assim tão grave, não é? Eu li uma estatística qualquer muito interessante há uns tempos que falava do o volume de poluição que era produzido pelos carros, pelo parque automóvel versus o que era produzido por outras fontes, e o parque automóvel era muito baixo, mas mesmo muito surpreendentemente baixo em proporção a tudo o resto. E não é onde nós estamos com a nossa atenção focada. Nós estamos com a atenção focada no parque automóvel. Ou seja, nós andamos todos para aí dizer: tu compraste carro, és um patife. E na verdade há todo um grupo de pessoas que estão a fazer muito mais estrago ao ambiente, associados com a indústria em massa, a agricultura em massa, a indústria da moda, por exemplo. Exatamente. E nós andamos todos a apontar os dedos uns aos outros e dizer: não, o teu carro não é elétrico. Mas há uma coisa, tu falaste nisso e é muito interessante. Eu acho que a solução para os temas dos carros passa muito por transportes públicos e pelas pessoas partilharmos os carros, por partilharmos exemplo. os carros, isso há pessoas que dão puns nos carros, não sou tão fã. Mas olha, eu ando de bicicleta, eu sou vítima de perseguição, atenção, porque eu ando de bicicleta para todo lado, com os meus filhos, tenho um carrinho atrás e meto-os lá atrás e a bicicleta é elétrica e lá vamos nós. E a malta não tem pachorra nenhuma para mim. Eu parece que eu sou o pulha. Eu é que sou o pulha. Porque ando de bicicleta, às vezes tenho que andar de bicicleta no passeio, porque não há ciclovia em todo o lado. Então às vezes tenho que passar um bocadinho no passeio, porque estou com 2 miúdos atrás e não me vou meter na autoestrada, não é? Na A1. E as pessoas olham para mim como se eu fosse o maior. Mas está toda a gente na boa com a maior parte da área da nossa cidade área caminhável ser ocupada por estradas. Isto é uma coisa que me deixa doido, não é? Eu tive ouvido uma altercação com uma senhora na porta da escola dos meus filhos,
uma mãe, chamemos-lhe Anabela, porque provavelmente era como ela se chamava, e esta senhora passou-se da cabeça comigo, e eu também passei da cabeça com ela, porque eu tinha parado a minha bicicleta, enquanto estava à espera dos meus, tinha parado a bicicleta no passeio, e aquilo, ela tinha que dar a volta à bicicleta, e porque havia uma obrazinha, ela tinha que dar a volta à bicicleta e pisar a estrada um bocadinho. Estamos a falar de uma bicicleta de quantos metros? A minha bicicleta não é muito grande, é uma bicicleta normal, tem um carrinho atrás, não é? Pronto. E então aquilo, como havia uma obra, ela tinha que passar um bocadinho na estrada, a contornar, porque a bicicleta estava no passeio, tinha que contornar um bocadinho a estrada. E ela veio se chatear comigo, armou toda uma coisa. E eu também fiquei zangado com ela, porque pensei, isto não tem sentido nenhum. E depois vi que ela todos os dias vai para a escola de carrinha, com uma carrinha de 7 lugares, e que inclusivamente para essa carrinha em cima do passeio. Uau. Epá, como é que ela não tem noção de que aquilo que eu estou a fazer é uma pegada muito menor do que a pegada dela? Mas nunca falaste com ela sobre isso? Achas que depois daquilo que eu lhe chamei, achas que ela quer falar? Deixar um papelzinho no carro. Achas que ela quer falar comigo? Não, mas a sério, acho mesmo que é um tema. Sim, tema. Sem dúvida. E eu acho que devia haver também, de certa forma, mais fiscalização nesse sentido. A polícia estar mais presente e ver que muitas vezes os carros até tentam quase abarroar as bicicletas sim. perigoso, às vezes com crianças e tudo. E eu faço parte de um grupo de ciclistas na zona onde vivo e falamos muito disso. Há pessoas que andam de bicicleta há muitos anos mesmo e com crianças e levam os filhos à escola e queixam-se precisamente disso, que já estiveram em situações mesmo perigosas, não é? Sim. E eu acho que tinha que haver um incentivo. Parece que está tudo ao contrário, não é? Acho que tinha que haver um incentivo ao andar de bicicleta. Parece que o doido sou eu muitas vezes sinto isso, parece que eu sou o maluco que, porque às vezes quero percorrer 2 km e não quero levar uma tonelada de metal atrás de mim. Que é basicamente um carro, quando não é? Claro. Tu estás a transportar uma tonelada de metal para fazeres 2 km. Isso não faz sentido nenhum em situação nenhuma, não é? Quer dizer, não é uma utilização ótima de energia. E eu parece que sou maluco, não é? Com isto. E eu não faço, atenção, eu não faço por motivações ambientais, é só que adoro andar de bicicleta, os miúdos gostam, sai muito mais barato, não tenho que pagar, não tenho chatice a estacionar. É uma boa solução e temos imensas ciclovias em Lisboa e ainda bem, e gostava que tivéssemos ainda mais. Eu sei que há muitas pessoas que acham que é perigoso, mas isto é um bocadinho, também temos que começar, ou seja, quanto mais pessoas andarem de bicicleta, menos carros há, claro. Menos perigoso se torna, sim. Às vezes estamos um bocadinho à espera que haja menos carros, mas se nós não dermos esse passo não vai acontecer, não é? E nas ciclovias, regra geral, não há carros. Na minha experiência nas ciclovias, regra geral, não há carros, e eu também tenho sorte, vivo no centro de Lisboa, mas eu raramente tenho que sair das ciclovias. Dito isso, pessoas que moram fora de Lisboa precisam de carro, e isso faz parte, claro. Não é? Também não vamos ser irracionais, não é? Claro. Quer dizer, uma pessoa que vive fora de Lisboa precisa de um carro para chegar a Lisboa, não é? Olha lá, ansiedade ambiental, isto é um tema. Eu não padeço disto, eu padeço de uma coisa diferente, que era a ansiedade de andar com pessoas. Padeceste um bocadinho. Sim, mas era mais ansiedade. Era diferente, mas. Eu sofri, mas eu tinha ansiedade de andar com alguém que tinha ansiedade ambiental, percebes? Era diferente. Era tipo uma daquelas matrioscas de ansiedade ambiental. Mas ansiedade ambiental é uma realidade, não é? Há muita gente agora com. Tu padeces disso? Ou é com ansiedade? Ou é com ansiedade, sim. Diria que não é uma coisa que está sempre bastante presente, mas às vezes com alturas em que está um bocadinho melhor, um bocadinho pior. E eu tento, primeiro que tudo, e o que é isto com ansiedade? É de facto a pessoa, no fundo, sentir ansiedade, não é? Mas tudo direcionado para as questões ambientais. Ou seja, nós de alguma forma pensarmos que aquilo que nós estamos a fazer nunca é suficiente e queremos sempre fazer mais, e depois incomoda-nos muito porque olhamos à nossa volta e vemos que ninguém quer saber. Sim. E eu inclusivamente já recebi e-mails de alunos, e lembro-me particularmente do e-mail de uma menina de 11 anos que leu o meu livro, e eu fiquei super contente por ela ter lido o meu livro, e contou o que é que o livro ajudou a mudar e tudo mais, e que ela não disse que sofria de ansiedade, mas eu claramente percebi por aquilo que ela estava a contar, não é? Porque basicamente ela tentava fazer imensas coisas na escola e mesmo em casa, e via que ninguém se preocupava. Ninguém queria saber, e portanto isto é muito difícil, já é difícil para um adulto, mas particularmente para um adolescente ou um jovem. E portanto aqui a ideia é nós, acima de tudo, tentarmos, há várias formas de combatermos isto, não é? Mas o meu truque, aquilo que eu tento fazer é, para já tento minimizar as fontes de notícias ao máximo. Sim, se não dás em doido, não é? Se não dou em doida completamente. E depois tento sempre focar no lado positivo e pensar que de facto as pequenas coisas fazem a diferença. Ok. E ter sempre muita esperança, na verdade é isto, é ter sempre uma visão otimista das coisas. E eu acho que isto acaba por acontecer naturalmente porque
todos nós vemos o mundo com os nossos olhos, não é? Sim. Nós achamos que toda a gente é como nós. Tanto que às vezes há coisas que eu faço que acho que toda a gente faz igual. E às vezes surpreende-me. Estou com outras pessoas, mas tu não fazes assim. Sim. Mas até de certa forma é uma proteção minha. É bom eu pensar assim, porque acho que toda a gente faz aquilo que eu faço e então toda a gente se preocupa. E... Não é verdade. Não fazem. Mas eu acho que a ansiedade, para mim, esta coisa da eco-ansiedade é muito complicada. Porquê? Porque tu estás preocupado com uma coisa que tu não consegues controlar. Sim. No fundo, a ansiedade é assim, não é? Tu estás sempre a pensar em algo que não consegues controlar. Eu acho que ajuda também uma coisa, por exemplo, sei lá, quando estou com amigos, acho que se contam pelos dedos os amigos que eu tenho que têm as preocupações que eu tenho, mesmo que era a nível de facto de serem vegetarianos, muito poucos mesmo. Mas eu acho que tenho tanto esta preocupação de aceitar o outro na fase em que ele está e como ele é, para mim isso é o mais importante, que se vir alguém que não está a fazer determinada coisa, nem digo nada. Pois. Quer dizer, quanto muito posso dizer em relação aos sacos plásticos, assim, olha, vais levar sacos, mas eu tenho aqui, normalmente eu ando sempre com sacos, olha, deixa estar, não numa de criticar, mas olha, não precisas que eu tenho aqui. E acho que isso também ajuda, no fundo, a aceitar que o outro também é humano e que o outro não está a fazer aquilo por mal, não é? Mas isso é muito fixe da tua parte, porque nisso és muito diferente da minha ex. Porque eu acho mesmo que pior do que a ansiedade, do que a eco-ansiedade, é a eco-superioridade moral. Isso é o pior que pode acontecer. Mas eu acho que é isso que estás a falar, é fazer o caminho, é respeitar as outras pessoas, dizer-lhes, não é? Mas estamos em pontos diferentes e lá está, a pessoa acabou. Se calhar há pessoas que se acabaram, que vão ouvir este podcast e vão ok, pela primeira vez vou pensar nisto na minha vida. E não se pode julgar essas pessoas pelo mesmo padrão que julgamos a ti, não é? Aliás, deixa-me já dar os parabéns se começaste hoje a pensar nestas questões, porque lá está, é sempre importante nós começarmos, não é? Sim, porque se não começares, não começas. Já dizia Gandhi. Pronto, o que é que eu tenho mais aqui? Já falámos sobre isto. Tenho uma pergunta difícil para ti. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta difícil. A pergunta difícil que eu tenho para ti hoje é: qual é o risco de nós, e neste caso tu fazes parte do nós, estarmos a pôr demasiada responsabilidade individual sobre as pessoas? Eu acho que já tocámos neste assunto várias vezes, mas qual é o risco real disto? Porque, e aqui voltamos àquela coisa mesmo do início, que é responsabilidade da pessoa ela mesma mudar o mundo com os comportamentos que ela tem versus agir junto às entidades governamentais, regulatórias. E eu sei que as coisas não são mutuamente exclusivas, mas há um momento em que a pessoa está, quer dizer, tem que fazer uma escolha, não é? Onde é que põe as energias dela? E isto também seguramente está ligado com a ansiedade. O que é que tu achas? Qual é o risco de estarmos a pôr demasiado em cima das pessoas neste tema do ambiente? Bem, o risco é mesmo esse, é sofrermos de eco-ansiedade, é termos um burnout generalizado no fundo, não é? Com tudo aquilo que temos que fazer é mais uma preocupação. Sim. Mas eu acho que isto para dizer que esse poder individual nós não nos podemos esquecer dele, não é? Sim. E eu há dias fiz uma publicação justamente em que falava um bocadinho sobre isso, que é como é que eu consigo ao mesmo tempo, e eu tenho essa dificuldade quando transmito a mensagem, que é, eu quero lembrar as pessoas que esta é uma responsabilidade nossa, por exemplo, usarmos a nossa voz, que é a nossa maior arma, para mudarmos o mundo, mas ao mesmo tempo... Ou uma pistola, a pistola é um bocadinho melhor. Mas ao mesmo tempo também não trazer este peso, não é, para a pessoa, porque temos que fazer escolhas diariamente. E é muito difícil, porque tu por um lado tens pessoas em que se eu disser uma frase as pessoas vão ficar, oh meu Deus, mas eu não estou a fazer isto. E tens outras pessoas que tens que insistir mais porque senão elas não vão acordar, não é? E então é muito difícil encontrar aqui o meio termo. Pronto, mas é justamente isto, não é? O meu conselho é esse, é o caminho do meio, é o equilíbrio, é eu tentar. Por isso é que eu falo muito da sustentabilidade enquanto algo em que eu tenho que cuidar de mim e cuidar do planeta, não é? E cuidar daquilo que eu consigo fazer para conseguirmos ficar todos cá mais tempo, não é? Por isso é que tu dizias a questão das bicicletas e tudo mais. Por um lado, tu obviamente estás a cuidar do planeta, mas por outro lado também é uma coisa engraçada que fazes com os teus filhos, que eles acham piada, não é? Quase uma brincadeira. Ou seja, também tem esse lado. E se calhar um banho de imersão pode não ser muito bom, não é? Para a conta da água e para o impacto ambiental, mas pode ser algo que eu preciso de fazer. E portanto também encontrar esse equilíbrio. Eu tenho várias coisas que faço que, bom, eu já fui muito pior comigo e acho que este caminho que tenho feito me tem permitido tirar um bocadinho o chicote, porque eu nunca fui assim para os outros, é curioso. Mas tinhas um chicote para ti mesmo. Tinha um chicote sempre que fazia alguma coisa. E portanto o que eu tento fazer é... Ficou meio sinistro isto agora, mas estou a gostar. O que eu tento fazer é, de alguma forma, encontrar, ao longo destes anos, permitir-me, se eu quero tomar um banho de imersão, boa. Eu adoro conduzir. Das coisas que eu mais gosto é de conduzir. É conduzir e banhos de imersão. Pois...
E de vez em quando. Alguém tem que te oferecer uma banheira a motor. Isso era Olha, era ótimo, eram as duas coisas. Mas eu faço isto todos os dias? Não. Pois. Não é? E tento, obviamente, se precisar de conduzir, claro que às vezes gosto de conduzir, se não é sem destino, mas tento encontrar, ok, preciso tratar de várias coisas, vou fazer, não é? Mas acho que se calhar não consegui viver sem carro, não é? Pelo prazer que me dá, adoro ouvir música e estar a cantar e... Pois, lá está, mas tento encontrar e tento compensar. A caso das viagens é igual. As viagens têm uma pegada carbónica gigante. Sim, eu durante mais de 10 ou 11 anos não viajei de avião, precisamente por causa disso. Mas percebi, talvez este possa ser um bom exemplo que se calhar pode ajudar também as pessoas que nos estão a ouvir, que é, eu fiz as pazes com isso na medida em que o viajar para mim deve ser talvez a ferramenta mais poderosa que nós temos de desenvolvimento pessoal. Sim. Porque tu consegues numa viagem, às vezes de uma semana, de um mês, crescer o que podias crescer num ano, 2, 3. Sim. E o que eu tento fazer é, claro que tento viajar da forma mais sustentável possível, se o conseguir fazer, como é óbvio, não posso ir a nada, não é? Nem de barco, muitas vezes, mas depois tento trazer sempre impacto positivo no sítio onde estou e, portanto, envolver-me sempre com as comunidades locais, no sentido de fazer as compras nos mercados locais, ficar em alojamentos locais e não em grandes cadeias de hotéis. Muitas vezes, e como eu viajo sempre com o meu kit de desperdício zero, não é? Os talheres, a garrafinha, isto acaba por suscitar sempre aqui interesse das pessoas e conversas. E então a mensagem também acaba por passar. E muitas vezes também acaba por fazer palestras e porque entro sempre em contacto com ONGs que estão nos outros países e lojas a granel e tudo mais. Não estou a dizer para as pessoas fazerem isto, mas o facto só de comprarem local e terem em conta o sítio, o alojamento onde vão ficar, pode fazer uma diferença enorme. E não fazermos aquelas experiências todas só de turismo, não é? Isso pode ter uma diferença muito grande. É uma forma de nós compensarmos algo que nos faz muito bem a outros níveis. Sim, não dá para... Viajar como tu disseste, é importante, é essencial. Hoje em dia, para a nossa experiência humana, é uma das coisas melhores que nós temos, que a tecnologia nos trouxe, é a capacidade de irmos visitar um povo completamente diferente em horas. Não é? Sabes que também aprendemos muito sobre as questões climáticas. Eu lembro, por exemplo, quando estive em Cabo Verde e estive em zonas onde não havia água. Dizer, as famílias iam 2 vezes por semana buscar um bidão de água e tinha que lhes dar para os restos dos dias. E nós ficamos com uma... Ou seja, valorizamos depois aquilo que temos quando regressamos a casa. Eu acho isso muito importante, porque há zonas, e como tu falavas no início, há zonas que estão mais afetadas com as alterações climáticas e é super importante viajarmos para lá, percebermos o estilo de vida que as pessoas têm e percebermos como é que eu, que consumo muito mais, às vezes ainda me queixo. Dá-te perspectiva, não é? Dá-te uma perspectiva completamente diferente. Sim, viajar é muito importante para ter perspectiva. Eu vivi fora há muitos anos. E isso deu-me, por exemplo, pronto, não para falar de política, mas deu-me uma perspectiva política. Eu vivi nos Estados Unidos durante muitos anos e sempre que eu estou cá em Portugal e ouço alguém dizer, por exemplo, que um certo determinado partido, tipo o PSD, é neoliberal, de direita, fascista, eu fico a pensar, pá, meus amigos, vocês não têm noção do que é que se passa noutros sítios do mundo. E os Estados Unidos não é fascista, mas comparados connosco, pá, nós somos uns grandes comunas comparados com eles. Mas eu acho que é muito importante esta perspectiva também para conhecer como é que o resto do mundo funciona, para podermos olhar para o nosso mundo e relativizar, não é? Porque senão eu aprendi muito a não falar mal de Portugal e dos portugueses por estar lá fora. Porque vi tanta coisa mal lá fora, pior do que cá, que quando os portugueses são assim, os portugueses são assados, assim, pá, não somos assim tão maus. Temos as nossas falhas, mas não somos particularmente piores que o resto do mundo. Então, mais uma coisa, no que é que tu és pavorosa, repugnante, atroz, terrível e abominável? Ou seja, qual é a coisa acerca de ti que tu gostavas de mudar, fora andares para aí de avião a poluir o mundo? É fácil, porque deparei-me com essa dificuldade a vir para cá, é ler mapas. Sou péssima. És má a ler mapas? Sou péssima. Eu saio do metro, nunca sei se vou para a direita ou vou para a esquerda. E quando olho para o Google Maps, que eu ponho tudo no Google Maps, quando olho para o Google Maps, vou sempre para o sítio. Eu acho, que é por aqui. Às vezes estou com amigos, é por aqui. E é sempre ao lado do posto. Mas até no Google Maps tu te enganas? Sempre. Eu tenho que andar um bocadinho para perceber para onde é que a setinha vai, mas geralmente vou sempre para o lado do posto. Mas divirto-me com isso. Mas tendo em mente que tu viajas muito... Desenrasco-me sempre. Okay. Mas sim, há sempre essa dificuldade de ler mapas. Ler mapas, sempre. Pronto. Mas isso não é uma mais coisa, fácil ler cartas do que ler mapas. Isso não é terrível, não é uma coisa... Eu tenho defeitos bem mais graves do que isso. Queres partilhar algum? Sim, tantos. Meu Deus, este podcast é só isso, é só eu partilhar os meus neste caso, hoje é só como mau eu sou a preservar o ambiente. Mas pronto, mas eu tento ali uns livros sobre isso, é o que eu posso fazer. Olha, só antes de sair, antes de deixar ir à tua vida, eu tenho assim uma rubrica final que é porque é que o David é burro no que toca, neste caso, sustentabilidade, e como é que o David pode deixar de ser burro no que toca à sustentabilidade. O que é que eu posso fazer? Dá-me 3 coisas que eu posso fazer, já falaste um bocadinho disso, a partir de amanhã
para ser mais sustentável, para ser melhor, e eventualmente alguém lá em casa também pode querer fazer. Olha, estás proibido de consumir água engarrafada. Pronto. Estás proibido de comprar ténis durante 3 meses. 3 meses, vai, pouquinho tempo. Que cruel. E agora uma terceira. Uma terceira acho que é valorizar-te mais por aquilo que fazes, porque em relação ao ambiente, estou a falar só em relação ao ambiente, tá? Sim. Por exemplo, essa questão do carro, acho que é importante. Até se calhar consegues evangelizar alguns pais quando fores à escola e tudo. Não sei, dás aí. Pronto, mas agora fora de brincadeiras essa parte do evangelizar, mas acho que acabas por fazer imensas coisas que se calhar nem te das conta, porque o teu objetivo não é esse, mas acabas por cumprir esse objetivo de teres uma pegada muito mais reduzida. Não fosse o resultado do questionário que tu tiveste, não é? Pois. É que fez inveja a muita gente. Sim. Portanto, eu acho que podias aproveitar isso para realmente pensares, ok, eu já faço tanta coisa, e isto até às vezes é uma motivação para nós fazermos um bocadinho mais. Então, olha, vou tentar. Bom, é nesse sentido que eu quero que funcione, não no sentido de não, já faço o suficiente. Não. Eu tenho feito coisas, o único problema da bicicleta, vou-te já dizer, é que no outro dia participei numa manifestação quando foi já foi há alguns tempos, quando foi o tema do George Floyd. Sim. E estava toda a gente a buzinar e a gritar, e eu estava lá, trim, não tem a mesma dignidade. Não tem a mesma dignidade. Então, olha, muito obrigado. Gostaste disto? O que é que achaste? Como é que estamos? Como é que te estavas a sentir no princípio e como é que estás a sentir agora? Olha, estou bem, sim, gostei, foi giro. Foi divertido. Foi giro, para mim continuava aqui. Eu também, mas tenho que ir para a reunião, tenho que ir para a reunião de pais do meu filho, por isso, pronto, eu sou o pai dele, por isso. Olha, a reunião, aí está uma ótima oportunidade para falar da bicicleta. Sim, eu vou de skate elétrico agora, tenho ali um skate elétrico. Pronto, elétrico. Também é bom, Então vá, dá beijinhos às pessoas. Beijinhos, obrigada. Já está, é isto.